Bom, boa tarde. Hoje, dia 20 de dezembro, 15 horas e 10 minutos. Já dei aí algum tempo de tolerância para os alunos. Quero informar que essa aula está sendo gravada, então peço a permissão de todos para o uso da imagem e do som, porque a gravação vai ser postada no canal YouTube Secoutinho, assim como na sala AVA da disciplina, ok? Então, quem não quiser dar permissão, não tem problema, basta participar apenas pelo fórum, pelo chat, que o chat não vai ser publicado, tá ok? Bom, alguém tem alguma informação antes da gente começar? Tá. Mas se alguém tiver algum questionamento, algum comentário, pois não, pois não. Eu ia comentar sobre o livro que o senhor indicou para usar por uma parte da matéria. Eu perguntei até no grupo do WhatsApp se alguém tinha conseguido, mas ninguém respondeu. Eu não sei se só existe a possibilidade de comprar ou se ele é disponibilizado, porque era da disciplina, dessa mesma disciplina da UFRJ, né? Ou foi um professor que escreveu. Se existe alguma forma de acessá-lo sem ter que comprá-lo. Não, não tem, porque é uma editora fora, eu acho que da UFRJ, não é um livro editado e lançado pela UFRJ. E mesmo assim seria algo assim que a gente não teria permissão para ficar reproduzindo. Então, eu acho que tem que comprar mesmo. Eu posso até Entendi. ver o local onde vende, isso eu posso informar. Mas eu digo, se você acompanhar o fórum, que até aqui estão bons, e prestar atenção nos comentários que eu faço, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa prova. Se você quiser se aprofundar mais ainda e ter uma boa literatura, todas as minhas apresentações eu boto referências. E essas referências é a fonte do professor, entendeu? Então, ali é o melhor caminho também para você se aprofundar. Certo, eu vou continuar acompanhando por elas, então. O senhor tinha recomendado esse livro, né? Eu falei, deve ser a melhor opção. Mas tá certo. É melhor porque é bem didático. Ele é um livro que vai direto ao ponto, você não tem que ficar procurando a informação, porque tudo está muito bem organizado. Ainda mais é um livro fino, direto, rápido. E os artigos científicos, geralmente a informação está diluída no corpo do artigo. E às vezes você consegue pescar no resumo, mas você tem que ter o vocabulário do artigo, porque às vezes você lê e não entende. Então, se você precisar de ajuda, pode contar comigo para qualquer bibliografia mais específica que você não tenha conseguido entender direito pelo artigo. Tá legal? Tá ótimo, professor, muito obrigada. Outra coisa que me veio na cabeça, eu não sei se você sabe sobre isso, né? Mas a possibilidade de o livro estar disponível na biblioteca do CCMN ou Não, alguma. não tá. Não tá, não? Ah, certo. Não, não tá. Batendo. Obrigada. Tá. Vamos ver junto com a direção, se você puder, da graduação, do ICB e tudo, a possibilidade de vocês terem acesso a algum material em PDF, acesso a alguma senha de editora, alguma coisa, alguma maneira de ter uma biblioteca digital, ter acesso a bibliotecas digitais, entendeu? Porque hoje em Interessante. dia as bibliotecas acho que são muito mais digitais do que físicas. Ok? Certo. Tá. Então tá. E esse é um livro interessante do professor Franklin para constar na biblioteca digital de vocês, ou pelo menos o acesso a ela, né? Bom, então vamos começar a aula de hoje. Primeiro falando sobre o fórum. Eu quero dizer que o AVA ficou fora do ar aí durante a parte da tarde, o que me atrasou muito. Mas mesmo assim fica aqui a promessa de fazer o comentário nas próximas 5 postagens que estão lá no fórum. As postagens que eu vi
tem algumas que são excelentes, que são realmente a mensagem que eu queria passar, com o nível de detalhe que eu gostaria de passar, e de uma maneira conectada com causas e efeitos e consequências, de uma maneira muito própria também. Então, são resumos que eu recomendo como referência para quem quer acessar rapidamente a mensagem principal da aula, tá ok? E, vejo, então, que a gente pode prosseguir, que está havendo a construção de um conhecimento. O mais interessante que eu acho é que teve um texto que conseguiu juntar um monte de aula num texto só para falar da aula passada. Então, o tema central foi a aula passada, mas ele estava sempre correlacionando com conceitos abordados, ideias abordadas em aulas bem mais anteriores. Isso é interessante, porque você vê realmente uma construção. O conhecimento não chega e ficou esquecido, abandonado no cantinho da sua cabeça. Não, ele é a base para estruturar um novo entendimento, e por isso você se lembra de tudo, porque aquilo é uma unidade que se sustenta, que está vários pedacinhos que se conectam. Então, quem consegue enxergar propriedades emergentes, seleção natural, ao mesmo tempo que você vai tendo o aparecimento de carbono se juntando, ao mesmo tempo que vão formando moléculas pequenas e depois moléculas maiores. Então, isso tudo culmina com a aula passada, que foi sobre metabolismo, sobre macromoléculas, sobre a química da vida, tá? Quais são as famílias. Na aula passada, isso eu percebi claro no fórum, que ficou bem legal. Todo mundo está percebendo as moléculas da vida. Então, as proteínas, os carboidratos, tá certo? Os lipídios. Então, e foi uma boa lembrança. Agora, o que eu mais gostei é que, por mais que isso já tenha sido teclado várias vezes a mesma tecla, por mais que vocês já tenham escutado sobre proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, amido, glicogênio, fosfolipídios, eu pude ter oportunidade de corrigir alguns alunos que, às vezes, perdiam um pouco a noção do que é uma unidade, um monômero, e o que é um polímero. Que esse monômero faz parte desse polímero, esse outro monômero aqui, a unidadezinha, faz parte desse polímero, e esse outro monômero faz parte desse outro polímero. Então, com isso, a gente tem aminoácidos para as proteínas, os carboidratos para os ácidos nucleicos, amido e glicogênio, e os fosfolipídios com glicerol, desculpa, os ácidos graxos com glicerol para fazer os fosfolipídios, e vários fosfolipídios juntos formam uma membrana. Então, essa noção do que é unidade e o que agrupamento dessas unidades é muito importante. Então, as unidades a gente chama de molécula, porque é do tamanho de uma molécula. Agora, quando você começa a juntar um monte de molécula, isso fica gigantesco, então a gente chama isso de macromolécula. Então, você tem que saber usar os termos direitinho, o que é molécula, o que é macromolécula. Isso aqui é unidade, isso aqui é polímero, isso faz parte dessa família, isso faz parte de uma outra família, e aqui uma terceira família. E mais legal ainda foi que eu pude realçar que essas vias de juntar bloquinho, ou de separar bloquinho, ou de pegar um bloquinho e transformar em outro bloco, de aminoácido, que é um bloco, virar glicose, que é outro bloco, ou aminoácido, que em vez de virar glicose,
pode virar ácido graxo. Ou a mesma coisa, o ácido graxo pode virar aminoácido, ou pode virar carboidrato, é um monossacarídeo, né? Que é uma unidade só. Então, isso é a interconexão entre as vias, via de síntese de aminoácido, via de degradação de aminoácido, via de síntese de glicose, via de degradação da glicose, via de síntese do ácido graxo, via de degradação dele. Então, todas essas vias, seja para destruir, para transformar em CO2, seja para construir e formar bloquinhos, isso é metabolismo. E uma vez com os bloquinhos, você pode juntar esses bloquinhos e fazer macromoléculas. Então, metabolismo não é só juntar bloquinho e separar bloquinho. Não, metabolismo também é construir um bloco, ou fazer um bloco se virar outro bloco. Tá certo? Então, com o fórum, pude ver que, por mais que vocês já tivessem visto essa aula em outras disciplinas, sempre tem aresta para consertar e para lapidar, para ficar um entendimento onde você consegue dialogar com um profissional sem cometer um erro conceitual, um erro de transmissão de ideia. Então, você tem que usar o mesmo linguajar, daí a necessidade da precisão da definição dos conceitos, tá certo? Então, só através do fórum, só através de postagem de textos elaborados por vocês, eu posso ter a oportunidade de ir lá no que está errado e consertar, tá certo? Então, daí que vem a necessidade de estar sempre participando nas primeiras postagens aí, para que eu possa dar esse raio-x e localizar alguns errinhos, alguns ajustes, tá? Que são tão necessários para uma comunicação entre os pares. Tá legal? Alguém quer fazer algum comentário? Tá, então vamos continuar. Já passei dessa parte de falar do fórum, onde eu aproveito e repasso um pouco o principal da aula passada, tá? Junto com os comentários sobre esse conteúdo. E começo agora a falar sobre a origem das células e a origem das macromoléculas. Tá certo? Por quê? Porque até então a gente estava vendo surgimento de aminoácido, aminoácido que é distribuído no sistema planetário, se encontra até nas rochas de Marte, aminoácido. Você encontra nucleotídeos, aminoácidos, que são todos bloquinhos, tá certo? Unidades de macromoléculas, de polímeros, são as unidades. Então, a questão é como surgiram essas macromoléculas, não é mesmo? Como surgiram as primeiras proteínas ou os primeiros ácidos nucleicos, RNA, ou será que foi DNA? Tá ok? Então, agora a gente começa a não mais falar de molécula, mas a gente começa a falar de macromolécula. Então, se hoje nós vamos falar da origem da macromolécula e o quanto isso é distribuído no universo e o quanto isso era presente numa Terra primitiva, nas condições primitivas da Terra, como seria essa possível produção de macromoléculas, né? Quais são os artigos que tratam desse assunto, quais são os experimentos que tentam mimetizar, imitar esse ambiente terrestre de 4 bilhões de anos atrás, quando a vida começou a florescer, ok? Porque foi formado a Terra há 4,5 bilhões de anos e com 4 bilhões já estava frio, já tinha esfriado,
e a partir daí, com 3,8 bilhões, já começou a ter vida, ou célula. Então, a questão é como foram formadas essas macromoléculas tão importantes na química da vida. Então, só para vocês entenderem a didática da disciplina, foi falado sobre a origem do universo, a origem da matéria e da energia, a origem do carbono, porque o carbono, junto com a água, e surgiram moléculas orgânicas de primeira geração, segunda, que ficou então combinando com outros elementos, oxigênio, nitrogênio, fosfato, os átomos da vida, né? Os elementos aí, CHOMP, que a gente até falou no fórum. Então, a questão agora aí a gente, de repente, pulou para célula, moléculas da vida. O que eu quis com isso? Apresentar o que precisa para fazer uma célula. Aí fiz assim, gente, é isso aqui que precisa para ter célula. Precisa ter bloquinho, precisa ter os polímeros, precisa de metabolismo, e nesse metabolismo as ligações são quebradas e geram ATP para poder construir outros bloquinhos e juntar bloquinhos. Então, eu mostro. Existia isso no universo, na Terra. Eu preciso disso, porque é isso que tem a vida, é isso que tem a célula. A célula tem essas vias metabólicas, tem esses polímeros, essas macromoléculas. Então, agora, qual é a estratégia? A estratégia é, como passou de um mundo de química pré-biótica, como houve a evolução química para que agora possa existir macromoléculas envoltas em membranas lipídicas, formando, então, protocélulas. Então, a gente vai ver hoje a formação de protocélulas a partir da junção dos bloquinhos e formando polímeros, e depois juntar os polímeros todos em volta de uma membrana para ser um sistema fechado, um sistema que se propaga, que é mutável, que é selecionável e que é fechadinho para manter seu controle interno. Então, isso seria uma protocélula. Então, é isso que a gente vai falar hoje, a partir de agora, onde eu vou começar a projetar as imagens. Então, eu pergunto aí para vocês se alguém quer falar alguma coisa, alguém tem alguma curiosidade, quer que eu foque mais em um aspecto ou outro aspecto. Bom, opa, diga. Não, então não. Então, vamos fazer o seguinte: vou compartilhar a minha tela para vocês poderem acompanhar o raciocínio que eu vou passar agora. Professor. Diga. Eu tenho uma dúvida em relação aos novos organismos que os cientistas criaram, que se chama xenobots, que são organismos criados a partir de células de sapos, né? Acho que sul-africanos, não estou me recordando agora. Eu queria saber se esses organismos bioartificiais, eles podem, ao invés de eles demorarem milhões de anos para... Quer dizer, seria possível, daqui a dezenas de milhões de anos, eles serem organismos conscientes? Olha, esses não, tá certo? Por quê? Porque vai precisar eles não vão ficar vivos por muito tempo. Eles vão morrer daqui a pouco. Mas vamos supor que eles façam descendentes, tá certo? Eles só vão continuar existindo se tiverem sucesso. Então, enquanto tiver um nicho onde eles conseguem recursos para poder se reproduzir, para ter sucesso,
Aí eles vão continuar existindo. Agora, se eles resolverem ocupar um outro nicho, eles vão ter que competir por este outro nicho. Por exemplo, o ser humano ocupa o nicho de macaco inteligente. Nós temos cultura, nós acumulamos conhecimento, nós passamos as nossas experiências para os nossos descendentes e nós conseguimos prever o futuro. Se eu largar uma maçã agora, eu sei exatamente o horário que ela vai cair no chão. Eu não consigo prever um grão com precisão o futuro, porque outras forças, em todas as situações. Mas existe a meteorologia, né, que está aí querendo prever a chuva, vai chover, não vai chover, e acerta. Às vezes erra, mas acerta. E cada vez está acertando mais. E quando chegar a inteligência artificial, vai acertar cada vez mais. Então, para competir com o ser humano neste nicho, que é usar a inteligência para continuar existindo e ser competitivo, ou seja, desculpa ao contrário, ser competitivo e continuar existindo, aí para ganhar desse nicho tem que ser melhor do que a gente. Então, se essa célula lá do sapinho, robótica, não é robótica, é artificial, né? Criada pelo ser humano, se ela for mais competitiva que o ser humano, conseguir mais recursos que o ser humano, ela vai tomar o lugar do ser humano. Agora, se ela não ganhar, é ela que vai se extinguir. Então, eu acho que só se a gente desaparecer da Terra e esse nicho ficar vazio. Aí a célula do sapo vai ter lá a oportunidade de gerar descendentes, que geram descendentes, até começar a ter um grupo que fique inteligente. Por exemplo, ave. Ave é mais inteligente do que você imagina. Ave pensa também. Corvo pensa também. É uma ave muito inteligente. Só que ele usa a inteligência para prever e calcular, e por isso se dá bem, com outra área do cérebro. Então, ela desenvolveu a inteligência por um caminho diferente do nosso. Enquanto a gente usa o neocórtex, ela usa outra parte do cérebro. Mas o efeito é o mesmo, em conseguir interpretar a realidade. E, com isso, se dá bem na competição. Se você prever, você se dá melhor numa competição. Então, é mais ou menos assim que funciona o mundo biológico, entendeu? Tudo tende a competir, propriedades emergentes surgem se as unidades se juntarem e estiverem organizadas. Então, ao longo da evolução, é sempre privilegiado a complexidade, porque isso traz propriedades emergentes. Tem texto que fala isso de uma maneira muito didática e muito legal, inclusive no fórum dessa semana. Isso é ser humano, né? Você vê que ser humano tem uma anedota que diz assim: qual cachorro que você quer? Qual o estilo que você quer? Eu construo qualquer cachorro que você queira. Eu só preciso de 4 gerações. Em 4 gerações eu faço o cachorro do jeito que você quiser. Pombo. Pombo também. Você quer o quê? Que tipo de pombo? Eu posso fazer. É só cruzar. Mendel já sabia fazer isso. Ia cruzando, ia cruzando. Quem trabalha em fazendas ou tecnia sabe fazer isso. Vai cruzando, cruzando, cruzando e desenvolve lá uma raça que ele julga adequada para a situação. Então, por seleção artificial, é fácil. É fácil. Naturalmente, aí precisa competir e ser selecionado. Mas se o homem interferir na competição, é selecionado sem competição. Entendeu? Eu estou sabendo dessas células artificiais. Chama-se biologia sintética. Quem quiser se aprofundar nesse tema, estuda lá, biologia sintética. Vai ter todas essas novidades aí. Bom, então eu vou começar a compartilhar a aula, tá? Para a gente não atrasar muito. Mas é muito necessário, tá? Esse tipo de discussão, esse tipo de abordagem, eu acho bem interessante.
espera aí, só um minuto, tá, gente, que eu estou aqui enrolado. Bom, gente, eu acredito que vocês estejam vendo, né? Sim. Tá, bacana. Então, o que é isso? Isso é mais ou menos a árvore da vida, tá? Então, todos os animais que estão mais periféricos, todos esses nomes que estão na periferia desse arco, fazem parte da biodiversidade atual. Tá, ok? Então, tudo que existe está na parte de fora desse arco. E você vê que está relacionado com o tempo, milhões de anos. Então, você veja que o hoje é justamente a parte mais externa desse arco. E quanto mais você vai indo para o centro, mais antigo. E veja que chegou a um certo momento que houve uma grande radiação, dando origem aos principais animais. Isso aconteceu mais ou menos aqui há 1 bilhão de anos, mais ou menos, nessa região. Mas se você perceber, eles surgiram a partir de ancestrais comuns. E se você for indo mais para o início da vida, né, você chega nesse tronco comum entre eucariotas, arqueias e bactérias. Então, aqui você tem protozoários, você tem arqueobactérias e tem as bactérias. E todas elas convergem para um ponto único, que se chama LUCA. LUCA porque em inglês significa o último ancestral comum de todos os organismos. Last Universal Common Ancestral. Então, esse é o ancestral comum de todas as células, de todos os organismos, sejam unicelulares, sejam multicelulares. Ok? Bom, a questão é por que é o último ancestral? Por que não é o primeiro? Não, porque este último ele foi um sucesso tão grande, era tão eficiente no uso dos recursos para fazer suas próprias macromoléculas, para repor a sua própria célula, que ele ganhou a competição de todos os primeiros, os segundos, as terceiras células que apareceram na Terra. Os primeiros organismos, as protocélulas, todas elas perderam a competição. Porque este, que representa o começo dessa linha preta, essa pontinha preta, esse teve um sucesso tão grande que ganhou a competição, extinguiu todos os outros, e todos são descendentes deste ganhador mega eficiente, e a partir dele começou a aparecer bactérias, arqueias, eucariotas, depois surgiram as plantas, os animais, os fungos, e assim por eles, cada um tomou o seu caminho. Tanto é que são cores diferentes. Então, cada cor representa uma linhagem diferente, certo? Mas todos convergem a partir de um que foi sucesso, que é o último ancestral comum. Que foi a célula e que foi um sucesso, com as vias metabólicas que eu me referi. Porque todo mundo que você está vendo aqui, olha,
fungos, plantas, arqueia, bactéria, todos têm as mesmas vias metabólicas primárias. O que é via metabólica primária? É aquela que lida com aminoácido, ácido graxo e glicose, e a partir deles, da glicose central ali, com piruvato, você consegue fazer todos os bloquinhos. Isso foi a grande novidade do Luca. Por isso que ele deu certo. Tá certo? E por isso que esta característica de ter metabolismo com estas características, por isso que isso tudo é comum de todos os organismos que você amostra hoje em dia. Então, se eu for no campo e sair pegando célula de qualquer organismo que eu encontrar na minha frente, sempre vai ter aquele mesmo metabolismo primário que foi explicado na aula passada. Então, todos esses organismos descendem de um Luca que tinha esse metabolismo. Porque você tem duas maneiras de pensar. Será que as vias metabólicas são iguais entre bactérias, arqueias, fungos, plantas e animais? Porque são variações do mesmo ancestral? Porque todos somos descendentes desse mesmo. Na maneira de pensar. Professor, Convergência. travou. Tá. Então, existe uma outra maneira de pensar, que é convergência. Ou seja, isso tudo foi inventado independentemente por cada um dos grupos que estão aí de organismos. Deixa eu ver aqui, vocês. Me diga, que parte que vocês perderam, que travou? Você estava falando sobre o metabolismo deles, de que todos têm o mesmo metabolismo que o Luca. Exatamente. O uso desses bloquinhos de saber fazer carboidrato, saber fazer aminoácido, saber fazer ácido graxo, a invenção desse metabolismo foi um sucesso tão grande que todo mundo que existe hoje em dia é descendente desse que ganhou a competição. Então, por isso que ele é o último. Isso ficou claro? Sim. Tá. Então, tem duas maneiras de pensar. Ou, como eu estou dizendo aqui, que isso foi uma invenção, que foi um diferencial, o metabolismo, né? Usando a glicose, aminoácido, ácido graxo, construindo, desconstruindo, montando. Ou que isso tudo foi inventado de maneira independente, planta inventou isso usando as mesmas peças. Fungo inventou metabolismo usando as mesmas peças. Procariotas têm o mesmo metabolismo, mas inventou isso também de uma maneira independente. Igual, por exemplo, asa. Mamífero inventou asa. Pássaro inventou asa. Só que um usa pena, o outro usa pele, mas sempre asa. Então, isso se chama convergência. Então, vocês acham que esse metabolismo comum entre todos os organismos é fruto de uma convergência? Ou seja, cada um inventou independentemente e hoje em dia tudo parece semelhante porque é vantajoso? Ou não? Isso foi inventado por um único organismo que foi um sucesso, ganhou de todos os outros, e tudo que você vê hoje em dia é fruto dessa invenção inicial. Então, me parece muito mais plausível, parcimonial, que um sistema tão complexo de destruir glicose, aproveitar
tirar o ATP. Dali vira piruvato, que vai servir para fazer aminoácido, que pode servir para fazer lipídio, com ácido graxo. É muito mais. Isso é tão complexo, são tantas engrenagens, são tantas peças, que eu acho difícil isso tudo ser igual por convergência. É muito difícil que isso seja igual, tendo cada um evoluído de forma independente, e de forma independente chegaram àquela mesma estrutura de proteína, aquela mesma enzima, fazendo aquela mesma etapa da via metabólica, transformando glicose em piruvato, em cascata progressiva, com uma série de enzimas, cada uma processando o substrato da outra. E assim é uma via metabólica, onde algo, é uma linha de produção, onde algo entra e no final sai piruvato, que agora entra em outra linha de produção e vai formar aminoácido. Então, toda essa fábrica foi inventada mais de uma vez de maneira independente, ou essa fábrica foi inventada uma vez e foi um sucesso, extinguiu todas as outras, e a partir daí ela foi campeã de venda, e todas as fábricas do futuro seguirão este modelo tão eficiente de organização, de matéria-prima entrando e produto saindo. Entenderam a discussão? Então, hoje, nós não vamos... Então, por isso que eu falei de metabolismo, por isso que eu falei disso tudo, porque a gente está sempre fazendo uma análise progressiva, e a gente vai apresentando progressivamente os conceitos e relembrando os antigos. Então, o metabolismo, eu vou voltar a ele daqui a pouco, em outra aula. Por quê? Porque agora é preciso focar, é preciso detalhar um pouco mais sobre as primeiras experiências de vida, as primeiras protocélulas, aquelas que conseguiram se duplicar, que conseguiram se manter ao longo do tempo, que foram sucesso durante um tempo, que deixaram seus descendentes, que conseguiram evoluir e que geraram o LUCA, e que a partir do LUCA começa esse gráfico que está sendo projetado. Então a gente vai falar hoje sobre as protocélulas. A gente vai falar hoje sobre a origem e mais especificamente agora, sobre a origem das macromoléculas. Ah, que legal, chegou. Então aí, aqui à esquerda, uma foto de Alexander Oparin e Haldane, na Inglaterra. Eles, pela primeira vez, hipotizaram que a química inorgânica poderia gerar química orgânica, ou seja, que conseguiria uma molécula de uma célula a partir de amônia e CO2. E ele conseguiu isso no laboratório, uma reação química que gerou ureia. Essa reação aí de cima. Só isso, então, motivou Miller a ir mais longe e tentar conseguir fabricar não ureia apenas, mas aminoácidos. E aí está aí o Miller, na parte de baixo direita da figura, com um esquema de seu experimento, partindo de amônia, metano e hidrogênio, numa atmosfera primitiva, recebendo energia e vapor d'água, e no final condensando aminoácidos e se acumulando. Então, realmente, os bloquinhos podem ser feitos. Os aminoácidos são moléculas que servirão para fazer polímeros e que são as proteínas. Algo que é recente e que foi proposto recentemente é para resolver um pequeno problema metabólico energético.
da onde vinha a energia para os primeiros metabolismos, para as primeiras reações químicas. E existe a possibilidade de descargas elétricas, como o raio representado aí na figura, atingir determinadas rochas e essa energia muda o fosfato e ele vira um fosfito, um mineral que se chama fosfito. E ele pode se decompor e ser acoplado reações químicas a ele. Então, vejo aí um pouco do raio transferindo a energia elétrica que passa entre as moléculas e acumulando na forma de ligações químicas. Então, as ligações químicas estão com muita energia no fosfito e isso pode ser usado nas primeiras reações químicas. Tá, ok? Então, quem quiser uma literatura sobre isso, procura lá fosfito, nesse título, como bilhões de raios podem ter sido a origem da vida na Terra. Isso eu não sei se eu botei aqui a referência, mas está aí, que é uma reportagem da BBC, tá, ok? De 17 de março de 2021. Interessante também é que no livro do professor Franklin tem lá uma crítica dizendo que não se consegue fazer aminoácidos numa terra primitiva. Entretanto, esses são artigos mais recentes, depois que o livro foi escrito, onde mostra a plausibilidade, como é plausível formar nucleotídeos. Então, está aí um artigo da Nature e outro da Science, falando sobre a síntese de ribonucleotídeos do tipo pirimidina numa condição prebiótica plausível. Okay? Então, eles falam que só adicionando fosfato poderia completar a síntese do nucleotídeo. E como eu mostrei, que foi transferido das descargas elétricas. Então, permite esse tipo de reação química. E aqui, no outro, na Science, o alto rendimento de nucleotídeos de purina numa situação prebiótica, mostrando a via dessa formação. Então, que é possível também, não só purinas, mas pirimidinas. Assim, tanto adenina, citosina, guanina e timidina poderiam ser produzidas, uracila também. Então, vejam que é possível, a partir de uma atmosfera primitiva, a partir dos minerais existentes na Terra, construir as unidades, os bloquinhos, okay? Para que agora eles possam se juntar e formar os primeiros RNAs, juntar e formar os primeiros peptídeos. Então, a pergunta que se faz é: como é possível juntar agora nucleotídeos? A gente já viu que aminoácido é abundante no universo e pode ser feito também aqui na Terra. A gente sabe que nucleotídeos também podem ter chegado aqui na Terra e podem ser feitos aqui. Agora, a próxima questão é como você vai juntar isso tudo. Então, existem teorias que
se sustentam, de acordo com os dados observados até agora. Então, por exemplo, a própria síntese de aminoácidos precisa de catalisadores, precisa de reações químicas. E isso pode ser feito na argila. O que vocês estão vendo aí é uma representação de uma argila. A argila é feita de lamelas, de camadas. E essas camadas podem ser hidratadas ou desidratadas. A água pode entrar entre as camadinhas, as lamelas, ou a água pode sair dessas lamelas. Se a água entra, ela traz com ela uma série de moléculas dissolvidas nela, que vão entrar nas lamelas e vão ficar aprisionadas. Essas lamelas vão aprisionar o substrato ou moléculas ali dentro e elas vão ficar mais concentradas. Elas vão ficar mais próximas umas das outras, como se estivesse aumentando a possibilidade de reação. Então, você aumenta a possibilidade de reação química se uma molécula encosta na outra. E essas lamelas formam um ambiente concentrado, que concentra, que mantém. Se você tiver ciclos de hidratação e de desidratação, você pode ter maior junção dessas moléculas, ou separação, ou elas podem sair, outras podem entrar. Existe um fluxo. Reparem que na parede dessas lamelas tem cargas, porque ali tem magnésio, tem ferro, argila, tem íons metálicos adsorvidos nela, ou fazem parte dela. Então, quando chega uma molécula orgânica, ela vai interagir com essas através dessas cargas. Então, negativo vai ficar próximo de positivo e positivo vai ficar próximo de negativo. Então, a maneira como essas moléculas vão entrando é sempre de uma maneira organizada, porque as ligações vão ser uma espécie de chave fechadura. As moléculas entram e vão se arrumar sempre daquele jeito, porque é sempre um padrão de positivo com essa distância e que vai interagir com essa parte da molécula e com essa outra parte da molécula, respectivamente. Vejam, então, que se eu tiver ciclos, e isso é muito comum, vejam aí a Terra rodando, tendo os ciclos de dia e de noite. Vejam aí a Lua girando em torno da Terra, criando o ciclo das marés, e com isso fazendo momentos de maior hidratação, momentos de menor hidratação, ou seja, desidratação. Além do mais, você tem estações chuvosas, estações com mais seca. Então, a natureza é feita de ciclos. Ciclos significam atividades que se repetem, que são previsíveis. E se eu tenho algo que fica acontecendo em ciclo, significa que ela vai existindo ao longo do tempo. Porque no ciclo sempre tem momentos de síntese de algo, depois de uma nova etapa, depois nova síntese, uma nova etapa, e vai se alternando e o tempo vai passando e as estruturas vão tendo chance de experimentarem diferentes situações. Alguém quer fazer alguma observação? Algum comentário? Tá, não apenas a síntese de aminoácidos de maneira abiótica, veja que está sendo construído o bloquinho aminoácido
sem precisar de enzima, sem precisar de célula, sem precisar de nada orgânico, só usando catalisadores naturais que já existem. E, no caso, argila. Se você quiser, você pode dizer que a vida começou na lama. Faz sentido. Não é de todo errado. Pelo menos as primeiras moléculas orgânicas e macromoléculas orgânicas muito provavelmente deve ter aparecido primeiro na lama. No caso, argila. Então, eu tenho aqui a ideia da montemorilonita. É um tipo de argila, tá ok? Ela também é feita de lamelas. Tem aqui no fundão, na Avenida Brasil, é feita desse tipo de substrato. Então, é muito comum ter argila, né? E, como eu disse, feito de lamelas, e na parede dessas lamelas, íons carregados positivamente ou negativamente, mantendo um padrão espacial, ou seja, de volume fixo, e mantendo um padrão de cargas fixo também. Então, quem quiser se aprofundar, tem esse artigo de 2014, um sinergismo e mutualismo numa síntese não enzimática da polimerização do RNA. Então vejam que eu estou polimerizando nucleotídeos através da argila, porque tem lamelas que sofrem ciclos de hidratação e de desidratação, que permite a entrada, um momento de entrada de substrato, um momento de reação usando água, polaridade, um momento usando desidratação e, por isso, interações apolares, basta secar, no momento mais desidratado, mais seco. E veja que isso tudo é protegido do sol, raios cósmicos, isso tudo acontece dentro da argila. Então, um ambiente que é uma verdadeira usina de reações químicas. E isso acontece de maneira reprodutível, porque tudo é muito homogêneo. A mesma parede, os mesmos substratos, a mesma reação. Então, nesse gráfico, está sendo mostrado, na parte azul, uma química orgânica, onde length grow, que é LG, e foi adicionado um nucleotídeo, e agora ele faz parte da cadeia, e é uma unidade a mais nessa cadeia. Então, vejam aí que precisou de vários moléculas juntas para ajudar esse processo, para otimizar essa reação química. Veja o fosfato altamente reativo e necessário para que haja a espontaneidade dessa reação química. Esse fosfato precisa de um fosfito, precisa de uma rocha que recebeu uma descarga elétrica e que botou esse fosfato numa posição altamente energética, capaz de reagir no interior dessa argila. Mas até aqui eu estou usando o DMF, DMSO, que não tem a ver com argila. E estou usando outros produtos aqui que não tem a ver com argila. Mas se a gente for ali em D, na linha D, você vê que é a química pré-biótica. Aí você já começa a ler aqui que esses catalisadores que permitiram o crescimento de mais um nucleotídeo no crescimento do polímero, isso envolve diferentes poliaminas com magnésio, a água com hidrogênio, né, ácida, e olha aqui, superfície mineral com diferentes temperaturas, com ciclo de hidratação e desidratação. Então, o que as enzimas fazem de maneira rápida dentro de uma célula precisa de dias para que isso aconteça
na argila. Então, um momento que hidrata, um momento à noite, mais frio, um momento de dia, mais quente, um momento desidratado no final do dia, mas que depois vem a chuva, reidrata e esfria novamente, e esses ciclos vão fazendo o polímero crescer. Tá ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Eu escutei um plim. Deixa eu ver se tem alguém me chamando. Diga. Eu não sei o que era lamela, eu não vi. Acho que era lamela o nome. Acabei não ouvindo, prestando atenção. Lamela. Tá? Tá aqui, ó. Você está vendo essa imagem que eu estou projetando? Sim, Tá. Você está vendo na figura da esquerda inferior? sim, Está escrito espaço interlamelar. Consegue ver isso? sim, Então, é o espaço entre as lamelas. O que são lamelas? São camadas, paredes. São várias camadinhas. É como se fosse a é parecido com isso aqui, ó. Então, uma representação esquemática do lado direito, mostrando as lamelas carregadas, e em C, e depois em D tem moléculas orgânicas adsorvidas entre as lamelas. E na esquerda está sendo mostrada uma microscopia de uma argila, onde fica claramente zonas mais linhas escuras e linhas claras, linhas escuras e linhas claras, se alternando. Isso significa que tem espaço entre uma linha escura e uma linha entre as linhas escuras. Isso significa que a parte branca, mais clara, é a parte onde a água pode entrar, onde o soluto pode acompanhar a água e ser carreado aí para dentro. E é nessa parte mais escura da figura A e D, que formam camadas, que são cortes, né? Num corte você vê linha, mas se você puser isso 3D, isso são camadas. Então, essas camadas têm cargas elétricas. Então, tudo que entrar entre as camadas vai interagir com as paredes da argila, que são essas linhazinhas, e com isso a argila vai catalisar reações químicas de síntese de nucleotídeo, síntese de macromoléculas, de polimerização. Ok? ok, obrigada. Tá. Então, aqui dá para ver também quantidade de sódio, alumínio, magnésio, silicato, tudo isso formando um padrão de cargas nas paredes da lamela, o que é importante para organizar as moléculas, concentrá-las, apresentá-las de uma maneira correta para que haja a reação química não desejada. Então, aqui um artigo até brasileiro, argilas organofílicas. Então, se você quiser procurar, usa essa palavra-chave, argila organofílica, e está lá características, metodologias de preparação, compostos de interação e técnicas de caracterização. Quer dizer, essas argilas são usadas hoje em dia na indústria como catalisadores, tá certo? E por quê? Porque elas grudam matéria orgânica e promovem reação entre as moléculas que estão adsorvidas. Então, tem até aqui um exemplo com clay argila, uma carga negativa apontado ali na parede da lamela, e essa carga negativa tem a capacidade de, junto com a água, em azul, promover uma reação
de ligação da matéria orgânica com a argila através desse oxigênio. Então, vejam algo intermediário antes desse nucleotídeo grudar em algum lugar, ou antes dessa molécula grudar em algum e reagir, ela gruda antes com a argila para poder ser uma etapa intermediária da reação química. Isso acontece nas enzimas. As enzimas fazem isso. Quando o substrato entra na enzima, o substrato faz ligação com os aminoácidos da enzima. E essa ligação faz parte do processo catalítico da reação química. É um produto intermediário que a enzima faz na sua catálise. Então, para catalisar, ela gruda o substrato provisoriamente nela para a reação poder depois acontecer finalmente. Só que agora, em vez de usar a enzima, muda isso para argila. As argilas são as enzimas da era prebiótica. Tá ok? Nas argilas tem condições de acelerar reações químicas tão necessárias para o surgimento das protocélulas, porque dali vão surgir polímeros de peptídeos, por exemplo, de aminoácidos, né, que formam peptídeos, polímeros de nucleotídeos, que vão formar RNA, polímeros só com carboidrato, polímeros para fazer ácido graxo. Então, vejam, mais uma vez, nas figuras, as moléculas organizadas entre as lamelas. Elas não ficam de qualquer jeito. Elas ficam organizadas. E demoram um tempinho, mas depois elas se alinham. E isso é fundamental para a reprodutibilidade da reação química, para que a reação química sempre aconteça do mesmo jeitinho, porque as moléculas estão sempre do mesmo jeitinho. Isso aqui é outro artigo numa revista brasileira, tá certo? Química Nova, de 2006, que é a absorção de aminoácidos sobre minerais, e aproveita e fala sobre a origem da vida, correlaciona com a origem da vida. Então, eu trouxe a parte mais importante, a mensagem principal, que é justamente o ciclo de maior temperatura, desidratação, menor temperatura, hidratação, e em ciclos como esse, numa argila, com os substratos, é possível começar a fazer polímeros. Então, por exemplo, eu trago aqui dois argumentos interessantes a esse favor, que corroboram essa hipótese. Se você perceber, as enzimas, elas fazem o que as lamelas fazem. Seguram o substrato, não deixam ela se mexer. Com momentos de desidratação, para tirar a camada de água que está solvatando e começar a permitir reações químicas, e também interagir com as cargas elétricas da parede onde esse substrato está grudando. As enzimas são sofisticações, porque é como se eu modelasse a melhor forma e a melhor distribuição de carga para a reação química ter sucesso. Então, as enzimas são catalisadores muito mais sofisticados, mas o princípio é o mesmo. Usam o mesmo mecanismo, porque tratam de reações químicas.
Também interessante é a presença de íons metálicos no sítio ativo de muitas enzimas. Vejam, por exemplo, na figura da esquerda, a clorofila precisando de magnésio, a hemoglobina precisando de ferro. Nesse dedo de zinco, vejam que é um peptídeo ou uma parte da proteína, porque eu vejo aí um espiral azul, eu vejo uma folha beta em azul apontada para cima, uma curva e outra folha beta. Bom, nesse caso, esse é o sítio ativo de uma enzima. E no meio desse sítio ativo tem uma cisteína. E nessa cisteína gruda zinco. Então, este é o dedo de zinco. O dedo de zinco, parece até o filme do 007, né? Mas tem esse nome porque faz uma estrutura em dedo com zinco no meio. Então, esse dedo de zinco, isso faz parte de um sítio ativo de uma enzima. Então, reparem que as enzimas são sofisticações das lamelas das argilas. As enzimas também possuem íons metálicos para catalisar reações químicas. Ok? Alguma dúvida? Bom, aqui uma outra informação interessante é que um meteorito que chegou de Marte, porque quando bate um cometa ou um asteroide ou algo grande em Marte, acaba explodindo e rocha voa para tudo quanto é lado, inclusive é projetado para fora do campo gravitacional de Marte. E essas rochas viajam, então, e acabam chegando aqui na Terra. Então, por isso que uma rocha de Marte vem cair aqui na Terra. Isso é fruto de colisões que Marte teve há tempos atrás e que gerou fragmentos que chegaram aqui. E tem meteoro, pelo menos esse NWA 5790, que é igual a uma argila, com propriedades de argila, com lamelas, e elas foram aí fotografadas. E, mais uma vez, as condições para gerar vida na Terra também podem ser encontradas em outros sistemas solares ou mesmo aqui dentro do nosso sistema solar, como Marte, como pode ser visto nesse meteoro, que tem uma argila parecida a Monte Morilonita. Tem uma textura vesicular que forma uma teia de microcavidades e pequenos bolsos que podem servir de microreatores e possibilitar a aglomeração de moléculas. Tá certo? Então, apesar da estabilidade e da disponibilidade da água líquida na superfície. Precisa. Eu não sei se essa frase está meio truncada aí, mas é importante a água também preenchendo essas bolsas, esses caminhos aí entre as lamelas. Essa imagem foi tirada desse artigo, ok? A primeira molécula da vida foi proteína, não RNA, e isso é uma sugestão desse grupo, tá certo? Cujo o link está mostrado aqui na parte de baixo inferior, né, da figura, o link para esse artigo. Então, se vocês quiserem consultar, usa esse título e depois confere com o link. Aí vocês vão ver se é o mesmo artigo. Então, as lamelas podem estar formando ácidos nucleicos, RNA,
pode estar formando também peptídeos. E agora você vai ter ciclos. E com os ciclos você vai ter a dinâmica de produção desses peptídeos que vão compensar o desaparecimento. Então, enquanto a produção de peptídeos estiver mais rápido do que eles vão se deteriorando na água, sob a luz do sol, sobre os ataques químicos e reativos da molécula, e por isso ela vai se quebrando. Então, enquanto tiver uma taxa de produção maior, peptídeos vão estar se formando. Então, existe aqui uma seleção natural. Existe uma seleção de qual é o peptídeo que é feito mais rápido, qual é o mais fácil de ser feito, qual é o mais abundante. Por que ele é mais abundante? É porque a argila possibilita uma produção desse tipo aqui. Então, enquanto a argila estiver lá, enquanto as condições não mudam, os ciclos estiverem acontecendo de forma previsível, os peptídeos, os RNAs, estarão sendo formados numa velocidade adequada para continuarem existindo. Muito bem. Então, existe uma competição, existe seleção natural. Existe seleção natural antes da vida. Seleção natural não é uma propriedade dos organismos vivos. Tudo que existe hoje, e que você está vendo, certo? Houve uma produção maior do que o desaparecimento, ou está conseguindo se manter ao longo do tempo, se transformando de uma maneira tão devagar que você nem percebe que aquilo está se deteriorando. Tem coisas que deterioram mais devagar, mais lentamente, outros mais rápido, são os biodegradáveis, né? Mais rápido, ou não biodegradáveis, demora centenas, milhões de anos. Então, com isso, existe já a seleção natural. Existe essa necessidade de estar sendo produzido, já que é uma molécula que se perde com tanta facilidade, já que é um polímero. É muito fácil quebrar um polímero. Se você chacoalhar um polímero, ele quebra ao meio. Então, existe seleção natural antes mesmo de célula, porque todos estão competindo para continuar existindo. E são produzidos nas argilas e são degradados quando caem na água, recebem sol e começam a reagir com o ambiente. Reparem que se todos estão competindo, se existe uma produção cíclica, e isso está mantendo lá dentro de um equilíbrio, aquilo está produzindo e está ficando cada vez mais abundante, existe a ideia de que esses ciclos não são fiéis. Essas reações não são fiéis. Erros podem acontecer. Se eu, em cada 10 espermatozoides, tenho um com uma mutação nova, eu que tenho uma DNA polimerase mega eficiente, super fiel, que sabe fabricar DNA de uma maneira precisa, se ela comete erro, imagine na lamela de uma química pré-biótica acontecendo dentro da lamela de uma argila. Grandes variações vão acontecer. A falta de fidelidade, a falta de reprodutibilidade é muito maior nesse sistema do que, por exemplo, eu fazendo espermatozoide. Então, variações vão aparecer naturalmente, porque não é um processo fiel. As lamelas, tudo bem, encaixam sempre desse jeito, mas nem todas. Maior parte das vezes.
As cargas direcionam as moléculas para interagir dessa maneira. Ok. Mas e se for outro substrato que estiver entrando? Então, o polímero vai crescer de outra maneira. Então, a geração de variabilidade é muito grande, porque não tem controle nenhum de entrada de substrato, não tem controle nenhum da arrumação das unidades para interagirem, e grandes variações vão acontecendo que podem, então, ser selecionadas. Umas são mais estáveis e não são degradadas com tanta rapidez. Prevalece as que têm maior estabilidade, as que conseguem se manter melhor ao longo do tempo, ou as que são produzidas de uma maneira mais rápida, porque tem mais disponibilidade de substrato, porque a lamela está mais adequada para esses aminoácidos ou para esses nucleotídeos. Ok. Isso se chama evolução molecular. Isso começou antes da vida. Seleção natural da química pré-biótica, evolução química. Tudo isso são palavras que vocês podem usar na busca no Google para se aprofundar mais sobre a importância da seleção natural nesse mundo pré-biótico. Imagine que uma grande vantagem é ser produzido de forma independente da lamela. Se eu me torno independente de uma lamela, nossa, eu vou ter uma vantagem enorme, porque eu consigo fabricar mais de mim mesmo sem ter que esperar na fila, entrar na lamela, reagir, esperar 24 horas com ciclo, hidratação, e às vezes nem é tão fiel assim, às vezes gera uma certa variabilidade que na maioria das vezes não dá certo. Imagine que para ficar independente, uma sequência de monômeros precisa ser capaz de catalisar sua própria reação de reprodução. Uma molécula pode servir de catalisador agora para aumentar. Isso é muito semelhante a uma RNA polimerase de vírus que se autoproduz. Ela copia mais dela mesma. Então, você pode fabricar ou pode se inspirar em RNA de vírus para fazer uma molécula autorreplicante. E nesse exemplo aqui, que eu estou projetando, com etapa 1, 2, 3 e 4, está sendo mostrado a história de uma cadeia polipeptídica, ou seja, vários aminoácidos grudados, um por ligações peptídicas. Cada bolinha dessa representa um aminoácido. Só que azuis representam aminoácidos hidrofílicos, que interagem com a água, são carregados positivamente ou negativamente. Em vermelho estão aminoácidos hidrofóbicos, que não estabelecem relação de ligação com pontes de hidrogênio com a água, nem positivo nem negativo. Então, toda a parte hidrofílica, naturalmente, vai ficar para o lado de fora. E toda a parte hidrofóbica, naturalmente, vai ficar para o lado de dentro. Se eu tiver uma região hidrofóbica para o lado de fora, vai querer grudar alguma coisa hidrofóbico ali, porque quem é hidrofóbico foge da água. Então, é natural que algum aminoácido, que algo hidrofóbico grude nessa parte da molécula. E que, se forem duas moléculas diferentes que estão grudando ali, essa pode ser catalisada uma reação química de ligação e você tem uma cadeia que aumentou. Ela era pequena e ela ficou com um aminoácido a mais. Então, vejam que está ficando independente da argila. Cada vez mais vai ter sucesso
que não precisa esperar argila para aumentar a produção de algo que está existindo nesse momento, que está ganhando a competição, está sendo sucesso nesse momento. Nesse momento, isso é o que há de mais sucesso. Tá certo? É igual querer vender carruagem no mundo que só tem carroça. Você chega com uma carruagem com um motorzinho na frente, vai ser sucesso de venda. Tá certo? Então você já não depende mais do cavalo, do fazendeiro, que estava atrasando tudo. Você consegue agora eficiência a partir da modificação do que já existia. Tá ok? Então, o que está dizendo aí essa imagem é o mecanismo proposto, que sugere que cadeias de proteínas podem espontaneamente crescer o suficiente para sustentar o início da vida 4 bilhões de anos atrás. Ou seja, a Terra tem 4,5, esfriou com 500 milhões de anos, pronto, a vida floresce. Bastou esfriar que rapidamente a vida floresce, ou pelo menos sistemas que se autoduplicam, tá ok? Para continuarem existindo. Então, o restante que está escrito aí, eu já falei, tá ok? Alguma pergunta sobre esse ponto-chave na aula de hoje? Vocês estão percebendo o surgimento das macromoléculas a partir do que já existia? Vocês estão percebendo a junção dos monômeros para formarem polímeros, que são as macromoléculas? Perceberam que isso tudo era catalisado na argila, mas um ganho foi ficar independente da argila? Entenderam também o porquê da argila? Então, isso tudo é muito importante, que está sendo a aula de hoje. Alguma pergunta? Tá, então vou voltar à minha apresentação. Isso aqui é outro artigo interessante, tá legal, que é... Pô, não botei a revista aqui, mas o título é Polimerização de RNA de maneira em processo, né, sequencial no mundo de RNA, promovida pela É isso aí, uma polimerização sucessiva, né, de RNA e no mundo do RNA. Por que o mundo do RNA? Porque é muito fácil juntar nucleotídeos, tá certo? Então, ao mesmo tempo que você pode ter o surgimento de peptídeos e que começam a ser catalisadores e promover reações químicas de maneira independente da argila, mesma coisa o RNA. Você pode polimerizar o RNA e, a partir dele, ser o início da vida. E daí que vem esse conceito do mundo do RNA. Foi um momento na história da vida, segundo essa teoria, né, essa hipótese, um momento da história da vida na Terra, ou do mundo pré-biótico, onde existia uma grande abundância de moléculas de RNA. E as moléculas de RNA eram, então, as principais moléculas que estavam promovendo o surgimento de protocélulas. Então, as protocélulas estariam surgindo a partir dessas moléculas de RNA. E o que esse artigo reporta
é um RNA que tem a possibilidade de polimerizar. Ele consegue essa façanha de ser autocatalítico, de promover o seu próprio crescimento. Então, ele diz aqui, ó, nós engenheiramos e selecionamos um holopolimerase ribosima. Então, ribosima é uma enzima feita de RNA. Então, isso é uma sequência de nucleotídeos que inovelam e viram uma enzima. Tá? Isso se chama ribosima, que usa um fator sigma, que é parecido com o de bactéria, que reconhece o RNA, a região promotora de RNA, e então, numa segunda etapa, rearruma o processo de elongação da sequência. Então, a gente está vendo aí o início de uma região onde há um grude de 2 unidades e dali começa a produzir RNA de forma independente da lamela. Então, a gente está vendo aqui sistemas que estão dando certo, que saíram da lama, ficaram independentes da argila, porque são autocatalíticos, se promovem a polimerização de forma independente. Então, está aqui, olha, nessa figura, nesse esquema, você tem uma sequência de RNA, representada por essa linha amarela. Uma regiãozinha dessa sequência é o início do promotor, onde um fator proteico, esse fator sigma é uma proteína, vem de bactéria, reconhece, faz uma interação de RNA-proteína, e isso possibilita essa molécula que eles construíram, a holopolimerase ribosima, que está em azul na figura, a grudar, então, aqui e dali começar a produzir RNA igualzinho. Então, vejam que eu estou com os primeiros sistemas de duplicação de molécula. Eu posso não apenas duplicar proteína, como foi mostrado nesse artigo, mas eu posso duplicar polímeros de ácidos nucleicos, como o RNA. Tá ok? Então, em vez de representar em azul a ribosima que foi engenheirada, eu posso olhar aqui para cima na figura e ver a estrutura dessa ribosima. Tudo que está em azul na figura de baixo está representado por uma sequência de RNA que forma grampos e que vira fita dupla em algumas regiões. É graças a esse inovelamento que o RNA se transforma numa ribosima. Ela cria um ambiente espacial, um volume, um encaixe, chave, fechadura, porque ela é um novelo emaranhado, formando esses grampos de fita dupla, onde ela mesma forma fita dupla com ela mesma. Isso dá uma estrutura terciária na molécula, dá um volume 3D na molécula, e que encaixa esse fator sigma, e que agora pode interagir com uma molécula de RNA e fazer essa molécula de RNA duplicar. Na figura de baixo, inclusive ali na direita inferior, está a sequência com todos os nucleotídeos dessa ribosima. E a maneira como cada nucleotídeo interage com a sua vizinhança, formando grampos. Veja a estrutura 3D que isso é capaz de gerar. Está sendo representada aí uma estrutura secundária, só assim, é como um lado está grudando no outro lado. Mas isso tudo tem uma estrutura 3D, que forma um encaixe igual enzima. Então, depois das argilas, das lamelas, as ribosimas
são as primeiras enzimas. Esses peptídeos, aqui nesse artigo, também são os primeiros polimerizadores, né? Causadores de crescimento de macromoléculas. Então, a macromolécula que conseguir ser produzida, ela vai continuar existindo. Se a macromolécula não consegue ser polimerizada, se os nucleotídeos não conseguem se ligar para formar uma sequência igual a ela vai deixar de existir e vai ser um produto sem sucesso que não deixou descendente. Então, mesmo nessa época, estão todos competindo por recursos para poderem se duplicar e continuarem existindo. Primeiro usa as argilas nesse processo de duplicação e agora o que foi gerado são sequências de peptídeos, sequências de RNA, que agora ficam independentes das argilas e por elas mesmas polimerizam a reação de crescimento. Então, elas foram inventadas nas argilas, mas superaram o seu criador. Elas agora são mais eficientes do que as criaram, que foi na lamela das argilas. Agora, as moléculas que estão ganhando a competição, que estão existindo, são as que conseguem se duplicar de maneira independente das lamelas, porque fica mais rápido. Alguma pergunta? E na parte da esquerda está mostrando aí a seleção natural, o processo que eles foram criando essa molécula e como foi ficando cada vez mais eficiente no processo de duplicação, nesse processo de ribosima, de criar uma igual a ela. Ou ajudar no processo de criação de uma sequência igual a outra sequência. Isso que é importante, uma sequência virar uma outra igual a ela, ou dar molde para fabricar uma igual a ela. Assim, aquela sequência ganha e continua existindo. Aqui está um exemplo do ribossoma. O ribossoma ele é feito de RNA. Ele também tem uma grande sequência de nucleotídeos, como todo RNA. E as sequências são complementares, uma parte da sequência é complementar a outra parte da sequência, formando esses grampos. Isso é uma ribosima, isso é uma estrutura 3D, isso catalisa a reação química. Isso é nosso ribossoma. Os ribossomas possuem este tipo de RNA enovelado dessa maneira. Então, até hoje, todas as células que existem, todas as células que existem, usam ribosima do tipo ribossoma para fabricar, no caso aqui, proteína. Mas vejam como um RNA pode ser uma enzima. Até hoje as células usam RNA como enzima. Basta ver os ribossomas em todas as células que existem. Então, isso é uma propriedade que vem lá do nosso ancestral, vem lá do Luca. Foi o Luca que inventou ribossoma. Não ribosima, mas ribossoma, que tem a capacidade de fabricar proteína a partir de uma sequência de DNA, com transcrição e tradução. Então, vejam que o Luca inventou replicação, transcrição e tradução dentro do mesmo pacote que a célula. Isso foi sucesso. Mas ele botou isso tudo dentro de um saco que foi a célula, porque isso tudo já existia antes. Então, eu estou mostrando o que existia antes, como foi modificado e como isso ajudou um grupo com propriedades emergentes da origem
a protocélula, que é uma propriedade que emerge da junção dos blocos que compõem cada molécula, cada unidade, cada organela de uma célula. Bom, isso é o lado esquerdo. Eu trago mais uma referência aí, a amplificação de RNA por uma ribosima do tipo RNA. Então, uma RNA polimerase que duplica outro RNA. Então, a sequência da reação é mostrado em A, B e C. É mostrado uma sequência de nucleotídeo enovelado. Como esse enovelamento da sequência de nucleotídeos confere um sítio ativo, isso confere uma habilidade de catalisador de reação química. Então, mais do que uma sequência de RNA enovelada, isso é uma ribosima, porque isso catalisa a reação química. Porque tem uma região que gruda o substrato, tem uma região onde esse substrato serve de molde para elongar, e tem um momento que a parte que elongou se desprende. Com isso, você tem ciclos ininterruptos de produção de uma determinada sequência de RNA catalisado de maneira independente da argila, porque o RNA pode ser uma ribosima. Tá certo? Então, isso é feito em laboratório, isso é reproduzido em laboratório, e isso mostra que é possível, e que é simples, e que é pequeno, e que é completamente factível dentro das condições da Terra primitiva. Inclusive, a RNA polimerase de um vírus tem essa habilidade autocatalítica. Muito importante nesse processo é a viscosidade. As moléculas não podem estar numa água muito diluída, porque senão as moléculas ficam sambando muito. Os movimentos brownianos são muito violentos. Assim, não há a facilidade do encontro entre as moléculas que precisam reagir. Mas se você bota um meio mais viscoso, está líquido, permite a movimentação das moléculas, mas elas estão com mais chance, com mais estabilidade, e com isso chacoalham menos, elas têm mais chance de acontecer o encaixe e, com isso, as reações químicas. Então, é importante o surgimento de ambientes fechados. É importante aumentar a concentração do que está dissolvido na água para permitir as reações químicas. Então, nesse artigo aí, trata dessa necessidade de uma viscosidade adequada para o crescimento dos nucleotídeos no modelo pré-biótico com replicações em ciclo. É isso que esse título fala. Então, para você ter ciclos de produção de polímeros a partir de unidades, você precisa ter essa viscosidade adequada, que é encontrada numa célula, porque está cheia de coisa lá dentro, é viscosa, como se fosse um coloide, cheio de proteína, e nesse ambiente você favorece a interação entre as moléculas. Tá ok? Então, você está vendo que tudo pode ser melhorado. Existem novidades para cada época, mas a novidade se torna obsoleta a partir do momento que aparece uma nova novidade.
O que será do iPhone 5 quando sai o iPhone 6? Não é verdade? Então, quer dizer, o sucesso de vendas agora é outro. Então, sempre pode melhorar. Sempre vai ter competição. Sempre vai estar sendo selecionado a que tem uma novidade mais adequada para replicação e menos desaparecimento. Alguma pergunta? Bom, então, assim vocês devem entender uma protocélula, chegando agora já próximo ao final da aula. Isso você pode ver nesse artigo de 2018, está aí a referência, protocélulas e RNA autorreplicantes, tá ok? Onde, para ter esse ambiente viscoso, é importante estar circundado dentro de um mesmo ambiente, de preferência lipídico, porque assim os solutos não escapam, ficam concentrados e o processo de duplicação do RNA se faz de uma maneira mais efetiva. Se existe um fluxo de entrada de bloquinhos para alimentar a ribosima autoduplicante, a tendência é cada vez mais ter RNAs autoduplicantes. E, na medida que isso vai inchando, porque os bloquinhos vão entrando e vão ficando aprisionados em moléculas de RNA, de ribosimas, que estão se autoduplicando e catalisando a duplicação cada vez mais. Então vai chegar um momento que essa vesícula naturalmente se separa em duas vesículas. E eu começo a ter o processo de duplicação. Nesse momento, única e exclusivamente direcionado pelo crescimento. É o crescimento que faz se dividir em dois. E o crescimento, basicamente, é da unidade autoduplicante. Então, a gente vive para duplicar o nosso DNA. Toda a nossa existência é para transferir o nosso DNA para a próxima geração. Isso é ter sucesso em biologia. E isso acontece porque essa mesma lógica é que direcionou a origem da vida. Essa mesma lógica que direciona tudo que existe além da vida também, porque tudo está sendo produzido e está sendo degradado. Então vejam que as mesmas leis que estão selecionando no mundo pré-biótico estão selecionando agora a melhor célula, sempre no sentido de maior eficiência de duplicar uma molécula de RNA, um ácido nucleico, uma molécula autoduplicante. Aí está o sentido da vida de uma protocélula. Fazer essa molécula autorreplicante ficar funcionando o máximo possível para que essa protocélula vire 2 protocélulas, depois 3, 4, e maior chance de sucesso. Tá ok? Aqui, na verdade, os ribossomas são muito mais do que ribosimas, são verdadeiras interações com peptídeos também e proteínas. Então, tem pedaço com proteína, tem outro pedaço com RNA, isso tudo forma um aglomerado. E por que eu estou dizendo isso? Porque se é fácil fazer aminoácido, se é fácil juntar aminoácido, se é fácil fazer nucleotídeo, se é fácil juntar nucleotídeo, não há por que pensar num mundo de RNA, mas sim pensar num mundo de RNA e proteína.
e pensar que eles vivem juntos desde a origem da vida, desde o mundo pré-biótico. Tanto é que, mesmo nos ribossomas, até hoje, as proteínas estão juntos com RNAs, um estabilizando o outro, para que juntos tenham uma atividade enzimática. Então, vejam que talvez não seja um mundo de RNA, mas um mundo de proteína e RNA, que está representado aí por essa estrutura quaternária de ribossoma que está presente em todas as células que existem hoje em dia. E que isso, então, sugere que essa receita data do Luca, nosso único ancestral comum, o ancestral comum de todos os organismos. Então, esse Luca deveria ter essa riboproteína, que é um ribossoma. E se ele tinha isso, é porque isso já era comum antes dele. Ele apenas sofisticou para que virasse um ribossoma. Mas proteína com RNA devia ser, ou provável que tivesse sido muito comum. Porque a partir do que é muito comum, tem chance de mudar um pouquinho e surgir uma coisa inovadora. Se algo é raro, que nunca acontece, para surgir uma mudança nele que seja positiva, vai demorar muito mais. Agora, se algo que é abundante, se encontra toda hora, e que está sempre causando um errozinho aqui, errozinho ali, a chance de aparecer um ribossoma é muito maior nesse caso. Então, acredita-se que antes do Luca, RNA com proteína já eram assim comuns, já fazia parte do cotidiano do mundo orgânico pré-biótico e que foi sofisticado no Luca para fazer ribossoma e outras funções com outras ribozimas, com outros peptídeos, mas esse é apenas um exemplo que veio do Luca, porque está em todas as células. E se veio do Luca, é porque era comum na era pré-biótica, na era das protocélulas. Tá ok? Ficou claro isso? Então, está aqui outro artigo interessante, sinergismo, mutualismo, numa polimerização de RNA não enzimático. Então, mostrando aí um resumo da aula de hoje. Tá ok? Então, uma terra primitiva, na linha lá de cima. Só aquelas moléculas de segunda geração, bem simplesinhas, só aqueles bloquinhos bem simplesinhos, que nem orgânicos são, tá certo? Amônia, metano, hidrogênio, gás carbônico, água, cianeto, e assim sucessivamente. Aí as argilas, com suas lamelas, com sinergismo e mutualismo, emergem novas propriedades, que são os nucleotídeos, os aminoácidos, ou seja, os bloquinhos. E os bloquinhos agora conseguem se juntar formando polímeros nas argilas, mais uma vez. E agora, já nas linhas de baixo, eu já não vejo mais argila clay, eu já não vejo mais argila. Agora, eu vejo protocélula. Agora está tudo acontecendo dentro das vesículas lipídicas. Agora, as moléculas de peptídeos, pequenos RNAs, estão sequestrados dentro dessa vesícula. E, por isso, estão catalisando reações ali dentro. Tá ok? Com ribozimas, com pequenos peptídeos. Até o momento que surge DNA, RNA e tudo mais. Tá ok? Deixa eu ver que horas são. Ih, caramba, já são 5 horas. Mas a aula não terminou, entendeu? Mas não tem problema não, porque eu não gostaria de correr na próxima etapa. Eu iria falar agora sobre a origem da membrana, como é que surgiu essa vesícula. Tá ok? Mas isso eu posso falar na próxima aula, não tem problema não. Tá legal?
Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Então tá, gente. Agradeço aí. Tenham um bom Natal, um bom Ano Novo, tá legal? E espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Que tenham entendido, participem lá do fórum para eu poder fazer as devidas correções, tá legal? Tchau, tchau, professor. Obrigada. Tá, tudo de bom. Estamos aí. Boas festas. Também. Para você também. Então, vou parar aqui a gravação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.